Oi, a paz do Senhor. Como combinado, a devocional que eu postei hoje de manhã no Facebook, que a devocional vai ser segunda, quarta e sexta. E hoje é dia da devocional. Hoje nós vamos falar sobre relativos à oração, tema. E tudo é dentro da palavra do Senhor, né? Em Mateus, capítulo 6, capítulo 6, versículos 5 e 8, Jesus nos deixou três instruções fundamentais. Introdução fundamental. Consciente à oração. A primeira, não orar como os hipócritas. Eles oram em público a fim de serem observados pelos outros. A segunda, orar num lugar reservado. Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê que está oculto. A palavra aposento significa quanto mais secreto ou com esconderijo, espaço oculto, lugar de intimidade. Contudo, não precisa ser necessariamente um cômodo, pode ser uma poltrona confortável próxima à lareira ou uma área recuada em seu jardim. O importante é estar a sós com Deus. A terceira, não fazer uso de repetição como os idólatras. Eles pensam que serão ouvidos pelo Senhor por causa da longa duração de sua oração. Nesse versículo, a expressão vãs repetições significa barbúcios contínuos, o que nada tem a ver com a oração persistente a qual Deus honra. É o clamor do coração, não a repetição. Quem proferimos que toca o coração do Senhor Jesus afirmou que não precisamos utilizar várias repetições, porque o Pai sabe exatamente do que necessitamos antes mesmo de pedirmos. As duas versões da oração, que chamamos de Pai Nosso, ou oração do Senhor, a qual na verdade deveria ser chamada de oração modelo. Uma versão está registrada em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13. Capítulo 9 e 13. E a outra em Lucas capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Muitos estudiosos bíblicos concordam que as similaridade entre elas justifica o fato de considerarmos essas duas passagens como duas versões da mesma oração, e não duas orações distintas. Os discípulos observaram Jesus a orar e testemunharam o poder que resultava de suas experiências de oração. Isso criou neles o desejo de aprender a orar como mestre. Daí pedir ao seu Senhor: ensina-nos a orar. Jesus respondeu como esta palavra: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13.
Quando os discípulos foram a Jesus, disseram: ensina-nos a orar, e não ensina-nos uma oração. Eles queriam aprender a orar como Jesus orava. O Senhor respondeu usando um método empregado comumente pelos rabinos, enumerados tópicos da verdade, e depois fazendo um esboço completo de cada ponto. Na oração modelo, Jesus usou esse padrão de ensinamento. Ele fez um esboço geral e diz: portanto, vos orareis assim, o que no grego quer dizer ora essas linhas. Jesus não ensinou seus seguidores a repetir palavra por palavra, mas orar assim. Essa é uma estrutura, não uma fórmula. O Espírito Santo, por meio dessa estrutura divina, unge-nos para orarmos. Pai nosso que está no céu. Ao longo das eras, os santos do Antigo Testamento dirigiam suas orações ao verdadeiro Deus vivo, ao Todo-Poderoso, Jeová, ao Santo de Israel. Eles o conheciam como o Deus Todo-Poderoso, que dividiu o mar vermelho, conduzindo pelos desertos, fez chover maná do céu, fez as águas brotar da rocha, libertou-as das fornalhas ardentes, fechou a boca dos leões e livrou das mãos dos seus inimigos. Mas ele não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Não considerava seu Pai celestial. Na época do Antigo Testamento, ninguém jamais orou a Deus, chamando-o de seu Pai. Nessa oração, Jesus rompeu com a tradição ao ensinar um novo conceito radical de oração, em que se dirigia a Deus como Pai. Não era mais para Deus ser conhecido como Ser Supremo. Muitos diantes em algum lugar distante, em algum lugar do céu insensível, inabordável, mas como um Pai celestial amoroso. A palavra Pai nos indica proximidade, mas expressão no céu indica distância. O Salmo 139, no entanto, revela que Deus está em todos os lugares. Ele está aí neste momento, Ele está aqui neste momento, Ele está em todos os lugares. Quando oramos o nosso Pai no céu, isso não enfatiza a distância entre nós e o Pai, mas leva-nos do mundo natural para o poderoso plano espiritual. Assegura-nos que Deus tem à sua disposição todos os recursos do reino sobrenaturais com os quais respondo aos pedidos apresentados no restante da oração. Modelo. Quando oramos Pai Nosso que está no céu, em nome de Jesus Cristo, ligamos imediatamente a um Deus sobrenatural, como recurso ilimitados para a oração de intercessão. Podemos dirigir-nos a Deus como Pai porque somos seus filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Em Mateus capítulo 7 e versículo 7 e 11, Jesus ressaltou o fato de que quando vamos a Deus em oração, temos de ir com um filho confiante, pedindo com segurança, sabendo que nosso Pai nos dará tudo o que pedimos. Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu darás bem aos que eis pedirem. Mateus capítulo 7 e 11. Santificado seja o teu nome. Quando nós tomamos membros da família de Deus, o nome do nosso Pai Celestial nos é concedido da mesma maneira que no mundo natural.
A criança adotada assume o nome do seu novo pai. Nossa adoção espiritual dá a nós o direito de chamar Deus de Pai e receber todos os benefícios associados ao seu nome, porque agora somos herdeiros do seu reino. Quando dissemos, santifica seja o teu nome, proclamamos a pessoa o poder da autoridade de Deus. Seguinte lista identificando os 7 nomes compostos de Deus e o sentido dele. Jeová, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Kadeshá, o Senhor que santifica. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Samá, o Senhor está aqui. Jeová Rapiá, o Senhor é que sara. Jeová Jireh, o Senhor é o meu provedor. Jeová Nessi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Roshi, o Senhor é o meu pastor. Quando orar pelos outros, você poderá usar esses nomes a fim de interceder pelas pessoas para que Deus opere na vida dela. Eis um exemplo. Orar pela minha esposa para que o Senhor seja seu Jeová Shalom. Peço que o Senhor seja o Jeová Jireh em sua vida, suprindo todas as necessidades dela. Nesse dia, Jeová Nessi. Que o Senhor reine sobre a vida dela. E minha oração é para o Senhor como Jeová Kadesh, santifica neste dia. Veja a expedice dessa Bíblia para aprender mais sobre orar usando os nomes de Deus em seu nome. Venha o teu reino. Em grego, hebraico e aramaico, o reino de Deus se refere à realeza, a soberania ao reino ou atividade do governo de governar de Deus. A expressão da sua natureza em ação. E escopo das obras de Deus pode ser visto em termos de sua organização universal, exclusivo reino de Deus da sua organização local, visível. A igreja por meio da qual o reino se expande dos indivíduos que compõem seu reino, ou seja, o verdadeiro cristão nascido nesse dia. Em algum momento futuro, o reino de Deus será estabelecido de forma visível. Não sabemos a ocasião exata em que isso acontecerá, mas de acordo com a palavra de Deus, é certo que todos os reinos do mundo se tornarão propriedade de Deus. O reino maligno de Satanás será destruído, e o nosso Rei dos Reis reinará para sempre. A centralidade da mensagem do reino é clara no Novo Testamento. É mencionada 49 vezes no Evangelho, em Mateus 16 vezes, em Marcos 38 vezes, em Lucas. Jesus começou seu ministério terreno ao declarar a chegada do reino. Eu concluí o falar de coisas pertencentes ao reino. Entre o início e o fim do seu ministério terreno, e face sempre esteve no reino de Cristo. Declarava constantemente que tinha de pregar sua mensagem em outros lugares. Toda a parábola de Jesus se relacionava com o reino, e sua vida serviu de exemplo dos princípios do reino. Jesus nos ensinou que como cristão temos de dar em face semelhante ao reino, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse versículo afirma qual deve ser o foco da nossa oração. Pregação do nosso ensino e de nossa vida. Tudo deve estar apontado para o reino de Deus. Se buscarmos primeiro o reino de Deus, isso assegura a resposta a outra petição que segue a oração modelo. Ora, venha o teu reino, mais que uma oração para o retorno de Jesus,
é o estabelecimento do reino em sua forma final. Na verdade, declaramos que nosso Pai reinará na vida do cristão, dos incrédulos e de toda a terra. Oremos para que a vida aqui na terra seja regulamentada pelos seus mandamentos e pedimos que Ele renova tudo, em nós mesmos e nos outros, que está em rebelião contra o seu reino, incluindo palavras, atitudes, desejo, comportamentos. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No grego, há duas palavras usadas para a vontade em relação a Deus. Uma delas é boulema, referindo-se à vontade soberana de Deus, seu plano predeterminado para tudo o que acontece no universo. Esse tipo de vontade de Deus é cumprido independente das decisões tomadas pelo homem. Deus está trabalhando para mudar todas as coisas com base em sua vontade soberana. Nele, em Cristo, digam que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme a propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. A vontade de Deus não exige a cooperação do homem, porque seu resultado está predeterminado a uma vez que a palavra escrita de Deus. A outra palavra para a vontade de Deus é telemas, se refere à sua vontade individual para cada homem e mulher. As pessoas têm poder de escolher se caminharão ou não de acordo com a vontade divina. Quando você ora, seja feita a tua vontade para a sua vida e dos outros, intercede para que Deus seja feita a tua vontade, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Na oração modelo, buscamos o primeiro reino quando declaramos: venha o teu reino sobre a terra, sobre toda circunstância da nossa vida. Submetemos-nos à vontade do nosso Pai Celestial, ao proclamar: seja feita a tua vontade. Agora podemos orar com confiança: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pedimos que nossa necessidade seja satisfeita para nos capacitar e cumprir a sua vontade e entender o seu reino. Ao orar, dai-nos reconhecimento que só Deus é a nossa fonte e não uma denominação, uma herança, nosso salário. A palavra grega traduzida por cada dia na oração modelo quer dizer pão necessário, ou essência, o suficiente para o nosso sustento e nossa manutenção. O uso dessa palavra nesse contexto confirma que a oração modelo que Jesus nos ensinou é para ser usada diariamente como estrutura de nossas orações. Quando oramos pelo sustento espiritual e material, o pronome nos denota que intercedemos por provisões para o outro e também para nós. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdemos nossos devedores. Devemos aprender a ser perdoados e a perdoar as ofensas que sofremos e a injustiça que infringimos ao outro. Ofensas pessoais ocorrem quando você ofende Deus com o seu pecado. Você lida com ele ao pedir ao Senhor que perdoe, dizendo: perdoa-nos a nossa dívida. A Bíblia declara: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1,
8 e 9. Quando confessamos nossos pecados conhecidos a Deus, também traz à tona o pecado do qual nós tínhamos conhecimento, a fim de que confessamos, sejamos purificados de toda injustiça. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Até aqui Deus falou. Passou daqui? Amém? Que Deus abençoe.